Biomecast. É Biomecast, pô. Começando pela prática baseada em evidência. Sobre o método científico, sobre o que é ciência. Antes da análise do movimento humano, É desenvolver as hipóteses. uma resposta reflexa ou voluntária. Eu perguntei para alguns alunos a perspectiva deles em relação à biomecânica que eles iriam cursar esse semestre. Distâncias de deslocamento, as forças envolvidas no movimento, o impacto, as forças de contato. Biomecast. Eu não sei se isso é um meme, eu acho que não é um meme. Isso tudo é biomecânica. Muito bem, bem-vindos. É verdade. E aí, E aí, pessoal? Milena? Tudo bem? Tava com Tudo saudade? Tava sim. Eu tô aqui. Milena O pessoal ganhou tava uma curioso folga aí que na tu tava- semana que tava de aniversário. Ah, é verdade! A gente nem cantou parabéns no Bemecast. Mas o pessoal tava curioso, né? Que a Milena tava coletando, né? Deu tudo certo nas coletas? E eu tenho uma coisa pra dizer, viu? Não era piloto não, pô. Não era piloto não. Era coleta, era valendo. Era coleta. Real, É. hashtag real oficial. Não, oficial. E deu tudo certo, então, isso é bom, olha aí. Meu. Quase agora aquele 50% mestre já. É verdade. Como diria, Agora como diria um amigo uma vez, agora só falta coletar e escrever. só falta isso. Aquele áudio. Socorro, Deus! Muito bom. Como é que é? Finge a naturalidade. Finge a naturalidade. É isso aí. Ei, Mas é Milena, isso, mas diz uma coisa, gente. o que era a tua temática de coleta, assim, o que tu tá estudando? O pessoal fica curioso, Bom, né? tá, então, eu acho que eu já falei alguma outra vez aqui, mas eu estudo bastante sobre controle postural. Tive que fazer algumas adaptações aí na minha dissertação, né? E agora eu tenho trabalhado mais com algumas respostas tanto estáticas quanto dinâmicas de controle postural. Então eu vejo como que a gente responde a uma dor muscular de início tardio, e aí eu faço alguns testes. Alguns testes para ver como que está o deslocamento do centro de pressão, por exemplo, a velocidade, amplitude, com a pessoa em pé, com o pé apoiadinho, com os dois pés e alguns outros testes também. Ah, então é basicamente controle postural. Ah, eu acho que é uma ideia muito boa, mas hoje não é controle postural. Hoje não é controle postural. Eu pensei, vou perguntar a Vá que tem alguma coisa da tomografia. Já vou Tinha aí. Tinha. Essa é a melhor Não parte. Essa Ah, caiu fora da parte. tomografia. Ah, tá, então tinha. Tinha, eu juro. Mas não foi por minha causa que não tem mais, tá? Não foi. Nunca é culpa do mestrando. Foi um Nem do problema de orientador. percurso. Nem do orientador. Cara, muito bom. Esse início foi muito bom, né, gente? Porque parece que tudo são flores, mas na verdade poucas coisas são flores, né? Essa que é a verdade, né? E, mas antes disso, né, mano, no primeiro episódio da temporada, a gente fez uma apresentação curta, né? E aí eu só queria que a Milena também fizesse uma apresentaçãozinha rápida pro pessoal que tá chegando hoje, assim, tipo, vivia no mundo da lua, nunca escutou Biomecast e hoje tá escutando a primeira vez. Quem é a Milena?
que são uma coisa importante, né? Então, assim, tem coisas que um número reduzido de canais de eletromiografia vai limitar. Assim como tu tiver 32, 64 canais para fazer uma eletromiografia bipolar, por exemplo, e analisar 18, 20 músculos do corpo, talvez vai ter muita informação redundante. Então a gente tem que encontrar um meio termo, assim, de como é que eu escolho, né, os meus músculos. A Milena eu lembro que já fez trabalhos com eletromiografia, né? Emanuel, tu já fez trabalhos com eletromiografia também? Já fiz sim. Tem duas formas, né? Você provavelmente estava olhando artigos anteriores, né, com um tema parecido com o seu, né? E eles estavam usando um par de músculos, ou, né, no meu caso foram dois músculos, ou mais músculos, então você vai ter essa revisão de literatura antes, né, para você também fazer o seu projeto. Mas é muito importante conhecer o movimento que vai estar envolvido na sua tarefa. Né? Por exemplo, no meu TCC, a gente fez com ciclistas, né? Então, a gente usou o vasto lateral e o bíceps femoral. Né? Então, esses dois músculos, justamente por causa do movimento que estava envolvido na tarefa. Interessante que, na verdade, tu pode fazer uma escolha, que foi mais ou menos o que a Milena fez, pelo que eu entendi, tu escolhe um representante dos agonistas ali. Então, tu pega um motor primário para representar aqueles músculos agonistas. Então, ela não precisou pegar todos os músculos extensores de joelho ou nem pegar todos os músculos flexores, flexores de joelho ou extensores de quadril. Ou seja, pegou representativos, um motor primário representativo para daqueles agonistas, tá? Isso é legal. E antes da gente continuar, eu tava pensando aqui, o pessoal que caiu aqui nesse episódio da temporada 3, vale muito a pena ir atrás nos nossos outros episódios lá, para ouvir o episódio 26, para pegar um pouco dos conceitos, tá? Porque daqui a pouco a gente tá falando aqui da eletromiografia das aplicações, a pessoa não tá entendendo do que a gente tá medindo exatamente, né? Que a gente tá medindo aquela é basicamente o potencial de ação que está acontecendo ali, mas não é o potencial de ação, é a soma de todos os potenciais de ações, de todas as fibras, de todas as unidades motoras recrutadas. Então, lembrem de ouvir lá o episódio, está bem completinho e vale a pena, tá, pessoal? Fica esse disclaimer aqui para quem está chegando. A gente se empolgou e já foi direto pro prato principal sem comer a salada ali nas entradas e tal, né, para explicar o que é a eletromiografia. E tampouco a gente vai aprofundar hoje nisso porque não é o objetivo. Acho que já deu para entender que a eletromiografia serve aí para estimar, né, o quanto que os músculos estão sendo recrutados. Bom, e aí já foi falado então aqui sobre formas de escolher esse músculo, né, a questão de tu ter a tua pergunta, uma vez que tu tenha vários músculos, daqui a pouco tu vê qual que é o mais representativo. Tem uma outra coisa importante que a gente fala nesse episódio 26,
que é sobre a questão que a eletromiografia é uma técnica que chama de eletromiografia de superfície, ou seja, não conseguimos, né, analisar músculos mais profundos. O que eu quero dizer com isso? Se tiver um músculo por cima do outro, a eletromiografia vai captar principalmente esse músculo que está por cima, mais superficial, e ainda pode ter o que a gente chama de conversa cruzada, o crosstalk, né, que é a influência de ativação de um músculo no sinal sendo captado de outro, né? E bom, e uma forma da gente discutir isso é contextualizar com um artigo, que é mais ou menos a estratégia dessa temporada aqui no Biomecast, né? Lá nos primórdios, né, em 2008, né, nós publicamos um trabalho que eu gosto muito desses artigos que a gente fazia naquela época, assim, porque a gente colocava a cara a tapa, como dizem, né? Hoje já está um pouco mais tranquilo isso, mas naquela época quase ninguém queria tentar mandar um artigo fora do Brasil, colocar em inglês, então era um negócio assim, tipo, nossa, será, né? E a gente ia lá e tomava não e negação, e os revisores nos xingavam dos artigos, mas uma hora ou outra dava certo, né? E esse artigo, que está publicado no Journal of Science and Medicine Sport, que é uma das principais revistas da área hoje aí, né? Se a gente considerar alguns indicadores, né, mais comuns, que o primeiro autor é o professor Rodrigo Bini. E naquela época nós estávamos muito na vibe dos 40 km contra relógio, que era um formato de prova simulada que estava fazendo em laboratório com ciclistas e que tinha muita relação com várias situações da prática, né? E a gente fez um trabalho relacionando, né, as respostas fisiológicas durante essa competição simulada de 40 km contra relógio, ou seja, o ciclista começa a pedalar e ele tem que pedalar os 40 km o mais rápido possível. Então isso vai envolver fadiga, né, mudanças de estratégia e tal. E a atividade elétrica de alguns músculos principais dos membros inferiores, né? E a gente discutiu isso num artigo que, em português, o título seria algo como Respostas Fisiológicas Eletromiográficas durante um contrarrelógio de 40 km, relações com a coordenação dos músculos e o desempenho. Então, tá na descrição do episódio esse artigo, acho que o PDF dele já é livre, né? Porque depois de 12 meses as revistas geralmente já liberam, né? E por que a gente traz esse artigo, né? Porque nós passamos por tudo isso. Nós tivemos que escolher quais músculos analisar, nós tivemos que selecionar quais músculos a gente poderia medir de maneira mais válida, porque tem toda uma questão também de ser um movimento rápido, de ter suor, de ter um monte de coisa que influencia a captura do sinal eletromiográfico. E a gente conseguiu com esse trabalho, na minha opinião, uma das principais conclusões dele, né, é justamente indicar qual músculo ou quais músculos, né, poderiam ser os prioritários ao se fazer uma análise eletromiográfica no ciclismo. Qual que é o objetivo do ciclismo? É fazer a bicicleta andar, né? Para mim fazer a bicicleta andar, eu preciso produzir torque. Então eu tenho que produzir torque no pé de vela da bicicleta. A gente já falou sobre torque, é um episódio que faz bastante sucesso, inclusive os episódios sobre torque, né? Esse torque ele vai ser combinado com a velocidade angular do pé de vela, ou seja, daquela alavanca, né, que faz a propulsão da bicicleta. E esse produto entre o torque e a velocidade angular do pé de vela vai gerar o que a gente chama de potência. E essa potência, então, vai se traduzir aí em velocidade, né, a partir das engrenagens, enfim, aquela coisa toda, aquele equipamento maravilhoso, né, que é a bicicleta. O Manel deu risada aqui agora. O Manel agora é ciclista, o Arthur é ciclista também agora que eu vi, né? Então, desde cedo, né, mano? E as coisas boas, né, filho? E aqui todo mundo que tá falando nesse episódio já trabalhou um pouquinho com o ciclismo, né? A Milena também já trabalhou com ciclismo e já fez alguns trabalhos sobre isso também. E bom, esse artigo de 2008, então, buscou identificar quais eram os músculos que tinham uma maior relação, né, de associação, no caso, que não quer dizer que é causa e efeito, né? É um estudo correlacional, com a produção de potência, né? E aí, bom, a gente encontrou que dois músculos, e principalmente um músculo, tem uma relação maior durante essa prova simulada. Então, é uma estratégia que a gente estava estudando, na verdade, a estratégia do ciclista e descobriu uma coisa paralela, né? Que é uma indicação de qual músculo seria o principal
músculo aí para a gente poder estudar um pouquinho das adaptações de fadiga e também de desempenho, né? Com um canal de eletromiografia só. Imagina, né, Manuel? Um canal de eletromiografia só, tu poder discutir tudo isso, né? Pois é, mas agora fiquei até impressionado com. Eu não sabia da história, nem lembrava. Na verdade, eu já tinha lido esse artigo, mas eu não lembrava que era um canal só. Porque você mediu mais de um Não, músculo, a gente mediu certo? mais de um. A gente Só que em mediu. várias tentativas, É, então. a gente fez o que a Milena disse ali, né? A gente tinha uma pergunta que era Isso. estudar a relação da ativação dos músculos com o desempenho. Então, a primeira coisa escolhemos já uma parte do corpo principal, né? Que é a perna, Uhum. né? Depois disso, a gente tentou trabalhar com pares agonistas e antagonistas, né? Então, foi avaliada a atividade elétrica muscular do tibial anterior, do gastrocnêmio medial, do bíceps femoral, do reto femoral e do vasto lateral. Então foram 5 músculos Uhum. aí analisados. Para fazer, né, o estudo aí da pedalada, né? Tem muita aplicação, principalmente para quem que quer começar a estudar e tem poucos canais, né? E com certeza também otimiza o tempo, né? Porque depois todo aquele processo Uhum. pós-coleta, né? Imagina, com 5 canais Não, e já tem outra é coisa. No- A Milena já ficou pensando, né, Milena, nas é, linhas do Python ali. Ah, quantas linhas eu vou ter que fazer? não, é que pô, eu só de sou pensar iniciante, né? Então que eu tem devo umas que 500 linhas. Não, só de pensar que ali na coleta tu pode também, muito mais rápido tu preparar o sujeito, tu vai ter que depilar só uma parte da perna, só um cantinho, então Não isso precisa. ajuda muito, Não né? precisa depilar. E E passar um alquinho depois, ó. É, Hum. pra dar aquela ardida. é, Mas essa questão da relação, né, gente? Claro que a gente tá com a licença poética aqui, né, para dizer, ah, não, dá para usar um canal e tal. Tudo depende do que vocês estão investigando. Agora, a questão que a gente tem que discutir aqui é, por que a gente está usando esse artigo para debater isso, né, de que eu poderia usar um único músculo, né, para discutir essas adaptações durante o exercício? Porque nesse caso aqui, dos músculos que estão envolvidos, a gente tem que conhecer a cinesiologia do movimento também. Então, por isso que a eletromiografia ela interage bastante com a cinesiologia. Se vocês forem estudar a cinesiologia do ciclismo, vocês vão ver que tibial anterior e gastrocnêmio medial no ciclismo, eles não são grandes produtores de força. Eles são músculos que trabalham muito mais ajudando a controlar a posição do tornozelo para aplicar a força, contribuem para essa rigidez da articulação, do que para produzir força em si. Se vocês olharem o bíceps femoral, ele tem uma atuação de flexor de joelho que não é muita força sendo feita no ciclismo. Agora, se a gente pensar em reto femoral e vasto lateral, opa, aí eu começo a ver, né, que eu tenho uma participação muito grande desses dois músculos. Por quê? Porque eles são músculos que contribuem, o vasto lateral exclusivamente, né, na extensão de joelho, e o reto femoral por ser biarticular, e também já falamos, né, Milena, sobre músculos monobiarticulares também, né? Falamos. Cara, esse Biomecast Falamos. aqui é quase um livro de tem tudo, biomecânica, cara. né, cara? Tem tudo. O Que que tu quer tem aqui no absurdo, cara. Biomecast, cara. Se não tem ainda, nos avisa que a gente vai fazer. Cara, e as pessoas continuam escutando, meu, impressionante, cara. Bom, mas voltando, né? Então, o reto femoral e o vasto lateral contribuem na extensão de joelho, principalmente o vasto lateral, por ser um músculo monoarticular e tal, ele só pode atuar no joelho, aquela coisa toda, né? Então já faz sentido, né, pensar que a relação com a potência ou mudanças indicativas de fadiga e coisa assim aconteceriam mais nesses dois músculos. E a gente observou que principalmente no vasto lateral. Mas
Por que principalmente do vasto lateral? Não é só porque o valor de R da correlação dele foi maior do que dos outros músculos. Não é isso, porque isso também não é um indicativo confiável. É porque quando a gente analisou ao longo dos 40 quilômetros, então no artigo foi analisado a eletromiografia em alguns intervalos de tempo, quando estava no quilômetro 3, 10, 20, 30 e 38. Porque nos últimos 2 quilômetros não, porque normalmente o ciclista ele dá uma apertadinha, como a gente fala, né? Ele acelera no final, é natural do atleta isso, né? Da estratégia, então a gente não analisou. Mas a gente viu que ao longo desses 5 momentos em que a ativação elétrica do músculo foi avaliada, o único músculo que foi aumentando a atividade elétrica neuromuscular foi o vasto lateral. Então, como o exercício era um exercício submáximo, porque ele era submáximo, entendeu? O ciclista ele foi dosando, ele queria terminar num tempo bom, mas ele não largou assim a milhão, né? Então essa mudança na termografia ao longo do tempo, aumentando a ativação, é um indicativo de alguma coisa. Do que é indicativo? Ou melhor, não vamos ser tão, né, Milena, assim, bater o martelo, né? Pode sugerir o quê? Pode sugerir que está acontecendo uma fadiga, né? A pessoa ali está entrando nesse estado de fadiga. Tá, mas aí eu fico na dúvida, né? Porque se eu tô fadigando, como é que eu tô ativando mais o meu músculo? Eu não deveria estar ativando menos, porque afinal de contas eu tô cansando? Bom, é que algumas coisas podem acontecer, né? Dentre elas é você tentar recrutar algumas outras fibras que não estavam envolvidas no momento inicial do movimento, né? Então, ali, pensa que o teu músculo está fadigando, então ele vai tentar, pô, eu tenho que continuar esse movimento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou recrutar aqui mais fibras para poder manter esse movimento. Então, aí fica outra dica, né? Nem sempre uma ativação maior quer dizer que você está fazendo mais força, né? Pode ser também um indicativo de fadiga, porque justamente você chegou nesse ponto de precisar, então, aí de outras fibras para manter esse movimento também. Produzir a mesma força o tempo inteiro. A gente tem estudos mostrando que tem músculos que conforme vão a intensidade vai aumentando, a ativação aumenta mais ou menos, né? Então não quer dizer se você está numa carga de trabalho constante, por exemplo, a ativação do músculo pode mudar e isso pode ser um indicativo de simplesmente de fadiga, né? Então, professor Emanuel, por isso que, né, baseado nesses pressupostos, né, quando a gente escrevia antigamente, assim, na época da graduação, é baseado nestes pressupostos, o objetivo desse trabalho, eu ficava pensando, por que a gente gastava esse monte de palavra para dizer o objetivo do trabalho? Não sei, é um tema para nossas aulas de redação científica. Mas nesse trabalho aqui, a gente viu que desses músculos analisados, o vasto lateral era o mais sensível a alguns aspectos importantes relacionados ao desempenho. Então, se a gente precisa daqui a pouco escolher um músculo para avaliar ciclistas, para discutir questões de produção de potência e tal, por que não o vasto lateral, né? Pode ser o vasto lateral um músculo representativo dessa força como um todo, né? Já que ele tem uma ativação seletiva bastante clara, né? Eu tô achando como se fosse um ouvinte aqui, né? Eu tô aprendendo muito e eu acho que a gente tem que sair dessa zona de conforto, né? O pessoal que quer, eu quero o conceito, a gente tem episódios de conceitos e esse episódio aí que a gente consegue aprofundar um pouco o debate e entender um pouco a contribuição desses estudos. Emiliana, como diria o Carlos, né, o nosso colega, o Carlos de la Fuente, muito fácil, né? Muito fácil, isso é Muito muito fácil. simples. Muito simples, né? Só que quando tu trabalhou com os teus sinais de eletromiografia lá, Emiliana, no teu trabalho de conclusão de curso, né, que está publicado no Brazilian Journal of Motor Behavior,
Aí você complicou, hein? Dá pra te Não chutar tem, só. gente. O negócio é canal 1 vai ser do Vasco, canal 1 é do Vasco e escreve lá. É, Salvou, Vasco lateral, tentativa 1, É. Vasco lateral, minuto 1. Provavelmente faltou, assim, mas é o Biomecast, né? Se faltar, depois a gente grava outro episódio. Mas eu fiquei satisfeitíssimo com esse episódio de hoje. Acho que ficou sensacional. Acho que os nossos ouvintes aí podem nos dar um feedback. Caso alguém tenha alguma experiência também com anatomografia, caso queira mandar para nós aí, a gente fica super feliz em receber aí essas marcações nas redes sociais. Muito bem. Milena, ah, pensando assim, né, que tu ainda vai fazer muita coisa com a anatomografia, né? Será que esse bate-papo de hoje vai ajudar o pessoal assim a pensar um pouquinho melhor como escolher, né? Porque assim, vai se incomodar, gente. Com a anatomografia, uma certeza vocês possam ter. Vocês vão se incomodar. Dito isso, né? Eu preciso escolher bem as minhas batalhas, como diz o ditado, né? Então, será que a gente conseguiu ajudar a galera aí que está daqui a pouco na dúvida de qual músculo analisar, de qual olhar, né? A tentar tornar o caminho deles um pouco menos sinuoso? Eu acho que sim, né? Eu acho que o que fica de mensagem, assim, tipo aquela take home message, tem que ler, tem que ver o que já foi feito, né? E tem que saber que movimento que você está estudando, principalmente. Tem que saber bem o que você vai querer, tem que delinear bem o teu projeto, fazer uma pergunta, né, interessante aí que tu consiga responder com a metodologia que tu está querendo fazer. Tem que saber o movimento e tem que ver o que já foi feito, né? Porque às vezes você vai querer fazer mais de um músculo, e aí tu lê lá o artigo do professor Bini, né, com o professor Felipe, e vê que poderia usar só o vasto lateral, né? Então, fica aí. É isso aí. Bom, gente, esse foi o episódio 66, 66, né? 66 do Biomecast. Espero que vocês tenham gostado. Emma, valeu, Milena, valeu e nos vemos semana que vem. É isso aí, Valeu! pessoal. Valeu. Lembrando aí que o Biomecast está nas principais plataformas de áudios. Siga a gente nas redes sociais e tamo junto. Até mais. Até. Até! Biomecast.